Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar em Gênesis capítulo 15. Vamos usar a versão Almeida Revista e Atualizada, ARA, que está na Bíblia Online. O foco é entender a promessa de Deus a Abrão, aquela aliança bem particular e também as profecias que surgem ali. A gente começa com um diálogo tenso, né? Abrão está angustiado por não ter filhos. E Deus responde de uma forma bem inesperada. Vamos desvendar isso juntos. Essa preocupação de Abrão é muito humana, dá para sentir, né? Ele fala para Deus, olha, sem filho, meu herdeiro vai ser o Eliezer, lá de Damasco. Ele se queixa mesmo. A mim não me concedeste descendência. Exato, é uma angústia real. E a resposta de Deus vem assim logo em seguida e é poderosa. Primeiro ele garante, não, o herdeiro vai ser seu mesmo, biológico, aquele que será gerado de ti. E depois Deus o leva para fora, tipo para ampliar a perspectiva mesmo. Olha as estrelas, ele diz, conta se puder, assim será a sua descendência. O fascinante aqui é justamente essa escala, né, cósmica. Totalmente ao oposto da situação dele. Velho, sem filhos. Um contraste brutal mesmo. E isso nos leva ao versículo 6, que é chave. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. O que significa exatamente essa justiça imputada? É só acreditar? Boa pergunta. É mais profundo, sabe? Basicamente, a confiança de Abrão, essa fé na promessa divina, mesmo contra toda a lógica humana, foi o que Deus considerou como a atitude correta, como retidão. Não que Abrão fosse perfeito, longe disso, mas a fé dele foi o elo, entende? A conexão com Deus. E essa ideia, claro, vai ter um eco enorme mais tarde, principalmente com Paulo, falando da salvação pela fé. Entendi. Faz sentido. Mas as promessas não param por aí, né? Deus também promete a terra. E Abrão, buscando alguma segurança, talvez? Ele pergunta, como vou saber que vou possuir essa terra? Sim, ele pede um sinal, uma garantia, e a resposta de Deus é: bem, esse ritual de aliança é algo bem visual, cheio de simbolismo. Deus manda ele pegar animais específicos, uma novilha, uma cabra, um cordeiro, todos de 3 anos, e partir ao meio, alinhando as metades. Mas olha que interessante, as aves, uma rola e um pombinho, não são partidas, ficam inteiras. Na cultura da época, passar entre essas metades era um juramento fortíssimo. Era como dizer, se eu quebrar esse pacto, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais. E a gente vê Abrão ali até espantando as aves de rapina que tentavam pousar nas carcaças. Ele estava comprometido com o processo, né? Totalmente. E aí vem a cena mais uau. Cai a noite, Abrão num sono profundo, veio um grande pavor e cerradas trevas. E algo acontece entre as metades. O texto fala de um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo. Que imagem! O que é isso passando ali? Esse é o ponto alto realmente. É a presença de Deus simbolizada pelo fogo e fumaça passando sozinha entre as partes dos animais. Normalmente, num pacto, sim, as duas partes envolvidas passariam juntas. Mas aqui não. Deus passa sozinho. Isso é incrível, porque significa que Deus está assumindo toda a responsabilidade pela aliança, as condições, as consequências, tudo sobre ele. É uma demonstração absurda do compromisso dele com Abrão e com a promessa da terra. E nesse momento a aliança é selada e Deus até define os limites, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Que poderoso isso! E é nesse clima denso de sono, pavor, trevas, que Abrão recebe também uma profecia bem detalhada sobre o futuro da sua descendência, certo? Antes mesmo do fogo passar. Exatamente. Uma profecia com contornos muito claros. Deus revela que os descendentes de Abrão vão ser estrangeiros, sabe? Vão ser escravizados, oprimidos por 400 anos numa terra que não é deles. Mas, junto com essa notícia difícil, vem a promessa de libertação. A nação opressora será julgada por Deus e o povo sairá de lá com muitas riquezas. E para Abrão, pessoalmente, tem um consolo. Ele vai morrer em paz, numa boa velhice, antes de tudo isso acontecer. Ufa, pelo menos isso para ele. Mas tem aquele detalhe do tempo.
o retorno à Terra Prometida só na 4ª geração. Por que essa espera toda? O texto dá uma razão teológica bem específica e intrigante, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Os amorreus eram um dos povos que já viviam em Canaã, a Terra Prometida. Isso levanta questões, né? Sobre o tempo de Deus, a paciência divina, a justiça. Parece indicar que a posse da terra estava ligada também a um julgamento sobre os povos que lá estavam. O texto até termina listando vários desses povos: queneus, heteus, ferezeus, cananeus, dando um mapa bem concreto para essa promessa futura. Ok, então, resumindo o capítulo, temos promessas gigantescas para Abrão e descendência, numerosa como as estrelas, e a posse de uma terra. Vemos a fé dele sendo o ponto crucial, reconhecida por Deus. Temos uma aliança selada de um jeito único, com Deus assumindo a responsabilidade. E, por fim, uma profecia de longo prazo que envolve sofrimento, mas também libertação e um tempo divino bem marcado. É muita coisa num capítulo só. Muita coisa mesmo. E isso tudo nos deixa pensando, né? Como é que a fé de uma pessoa se sustenta diante de promessas que vão levar gerações para se cumprir, que vão muito além da própria vida dela? E como essa narrativa antiga, com essa mistura de aliança, de espera, às vezes de sofrimento, mas com um cumprimento final, como isso conversa com a nossa busca hoje por sentido, por propósito, por deixar algo que permaneça? Fica essa questão, sabe? Sobre como essas dinâmicas de fé, promessa e tempo se aplicam ou não na nossa vida hoje.